Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje, eu quero falar com você sobre camadas necessárias e que eu considero desnecessárias quando a gente está construindo software aí, beleza? O título aqui do vídeo, né, já dá um pouco da ideia do que eu vou falar, né, que é abaixo a ditadura das camadas obrigatórias, beleza? Eu acho que tem feito mal aí, né, para o dia a dia de desenvolvimento de software, né, tem feito mal para as equipes, eu arrisco falar, né, que tem gerado mais custo operacional, então custo de eficiência mesmo, né? Pessoas demorando mais para entregar coisas que teoricamente são mais simples, pessoas querendo deixar trechos de código reutilizáveis quando a probabilidade daquele trecho ser reutilizável é baixíssima e o código, né, com muito mais elementos do que precisa necessariamente para chegar onde precisa, oferecendo uma experiência de manutenção interessante. Então, quero deixar bem nítido que aqui nesse vídeo não é contra camadas, porque seria ir contra coisas que são meio óbvias. Aí, né, a gente precisa, né, até gaguejei, né? De vez em quando você precisa, né, colocar camadas, abstrações intermediárias para promover mais reuso de coisas que de fato você quer reutilizar, beleza? Mas tem elementos dentro do seu software, né, que são mais reutilizáveis e elementos que têm uma taxa baixíssima de possibilidade de reutilização, e usar o mesmo approach para duas coisas que são diferentes não me parece aí, né, o melhor caminho, beleza? Então, era isso. Então a primeira coisa aqui, né, quando eu quero falar sobre camadas, e você pode pensar, né, arquitetura limpa, você pode pensar arquitetura hexagonal, ou qualquer outra ideia de arquitetura em camada, é que a principal sugestão de utilização delas, ou o principal uso, a sugestão principalmente da arquitetura limpa, né? Mas a principal sugestão de uso ali, né, quando você olha nas descrições, é para você implementar os casos de uso da sua aplicação, para você implementar as funcionalidades aí da sua aplicação. E a ideia, né, é que você implemente as funcionalidades de tal maneira que você não dependa aí, né, dos protocolos de entrada de dado, que você possa receber os dados de maneiras diferentes e você pode reaproveitar aquele caso de uso, porque afinal de contas o caso de uso pode ser acionado por diversos estímulos aí diferentes. Muitas vezes se fala, né, de você ficar desacoplado do acesso aos dados, de você postergar decisões. Então você tem, né, múltiplos argumentos quando você pensa em utilizar a arquitetura em camada para implementar casos de uso aí na sua aplicação. Então você pode pensar, né, que você quer de alguma maneira se precaver, né, de mudanças no futuro, achando que colocar essas camadas no meio é por conta dessa decisão, né, que você vai ter uma mudança menos traumática ali no futuro e tudo mais. Então, quando você olha para os textos originais explicando tanto a arquitetura limpa quanto a hexagonal, motivação principal, né, descrita lá, não sei o que eu tô falando não, beleza? Aí cada um pode interpretar de maneiras diferentes. Eu estou usando o que a pessoa que criou a parada disse no texto que ela explicou ali, né? Inclusive, ela fala mais vezes, né, em outras fontes que você pode buscar internet afora. Só que o meu lance aqui, né? Eu gravei um vídeo sobre isso 4 anos, mais ou menos atrás, 3 anos e meio atrás, do momento que eu tô gravando esse daqui, né? E é o vídeo até hoje com mais acessos aqui do canal Dev Eficiente e com comentários. A thread eu acho animal. Pessoas concordando, discordando, trazendo mais pontos de visão crítica e tudo mais. Uma parada super saudável, espero que aqui aconteça, obviamente, o mesmo. Mas então, quando eu olho de 4 anos pra cá, né, eu vi muito software, beleza? Eu treinei muito e vi muito código, né? Conversei com as pessoas e tudo mais. E eu acho que a visão, né, que eu tinha lá, eu reforcei 4 anos depois. Eu acho que eu fui até além, no sentido de, quando você pensa em casos de uso, a maioria deles, por observação, né, até onde a minha vista enxerga, nos meus contatos que eu tenho e tudo mais, a grande maioria, né, dos casos de uso, quase a totalidade deles, não são peças do seu código que, por natureza, elas são reaproveitáveis. Então, um caso de uso é uma parada que é específica. Então, você vai fazer o login na aplicação. Você vai provisionar ali, né, você vai, sei lá, reservar um assento no estádio de futebol para fazer a compra e tudo mais. Você vai fazer o pagamento daquele assento. Você vai
sei lá, concluir uma tarefa num sistema desses de aula e tudo mais, você vai dar um like nesse vídeo aqui do YouTube e tudo mais, você vai comentar aqui, você vai querer assistir um vídeo. Pensa em, sei lá, né, nos outros milhões de casos de uso que tem de sistemas diferentes que tem mundo afora. Então, quando você tem essa ideia do caso de uso, a parada não é, por natureza, reutilizável. Ela pode, os estímulos para usar, você pode até refletir, né? De novo, o percentual de situações onde você tem estímulos diferentes que acionam o mesmo caso de uso também beira o zero, ali, né? De aplicações simples até as mais complexas e tudo mais. Como é que eu sei disso, né? De novo, aqui é por observação e falando com várias pessoas diferentes aí, né? Por conta aqui do canal, por conta do meu trabalho, lendo também, obviamente, né? Fontes que eu considero que são interessantes e tudo mais, mas essa parte específica é mais por observação e comunicação com todo mundo. Inclusive, se você vai 4 anos para trás para ver os comentários, nem tem lá essa situação, ou tem um dos 150 comentários que tem lá algo do gênero, beleza? Então, a ideia de você utilizar uma parada que promove reuso para algo que, por natureza, não é reutilizável, para mim realmente deixa de fazer sentido. Beleza? Para mim, eu não consigo enxergar agora em 2024, quando eu tô gravando esse vídeo, um motivo que me faça entender que eu quero reaproveitar uma parada que não é reaproveitável por natureza ali, né? Que naturalmente não vai ter múltiplos estímulos e tal. Aí vem o ponto de, mas eu vou ficar acoplado com o framework? Eu vou fazer o meu código super acoplado com o meu framework, né? Pouco importa a tecnologia que você está utilizando aí. Então eu vou fazer o meu caso de uso acoplado com o meu controller web, que eu estou ali codando, né? Com aquele endpoint que está recebendo os dados e tudo mais. Esse é um argumento que a gente escuta bastante, que você quer promover desacoplamento não só dos protocolos, como também você quer promover desacoplamento das tecnologias mais de borda que você está utilizando. Só que é o seguinte, né? O ano é 2024. O ano não é mais 2010, 2012, onde os frameworks MVC, por exemplo, eram totalmente intrusivos. Então eu lembro, a velhice chega, né? Então eu lembro quando eu codava lá com o Strut Zoom, o meu controller, era isso mesmo, né? Você tinha que herdar de uma classe do struts e mapear os parâmetros no arquivo. E os parâmetros do método eram parâmetros de tipos do struts, ou era direto do servlet. Então você tinha esse código de meio de campo entre a tecnologia para chegar no seu código que acionava ali o seu caso de uso, né? Que implementava de fato ali, né? Tudo que tinha a ver com a realização de determinado fluxo dentro do seu sistema. Isso existia mesmo. E naquele contexto, poderia fazer sentido você querer se distanciar da tecnologia, não porque você queria promover reuso de alguma coisa, e simplesmente porque você não queria que a pessoa que fosse olhar para o fluxo de negócio fosse influenciada por um monte de código que não tinha nada a ver com o fluxo de negócio. Mas em 2024, não é assim. Em 2024, frameworks, por exemplo, que trabalham com aplicações web, né, sobre HTTP e tudo mais, são os bons, né? Falando dos bons. Os bons são quase que zero intrusivos. O acoplamento é na camada de metadados. Você fala, isso daqui é um controller, isso daqui é um endpoint que vai ser acionado, é um método que vai ser acionado quando chegar a requisição com o verbo XPTO, né, post get, para esse endereço aqui. É mais ou menos isso. Se você enfileirar, né, códigos do Spring, do Quarkus e do Micronaut, você consegue fazer o port de um para outro com esforço relativamente baixo, né? Zero traumático, para ser bem sincero. Aí, beleza? Esse daí, hoje em dia, vai ter esforço manual, mas de vez em quando, né, com essas IA generativas, até com scripting mesmo, não precisa nem IA generativa, você já podia fazer um monte de replace e a parada meio que já ia ali funcionar, porque todos eles, inclusive, ficaram meio pasteurizados ali, né? Como é que você se conecta com o banco de dados, como é que você
expõe as operações que você quer utilizar, né, com esses serviços, as bibliotecas que você vai utilizar para conectar com serviços externos além do banco de dados e por aí vai. E aí você tem as nuances, né, a estabilidade, a confiabilidade de execução e cada um vai decidindo o tanto de memória que gasta, né, essas estratégias que vêm sendo utilizadas para diferenciar ali um do outro. Mas quando você pensa em ser intrusivo, é zero. Então, se a parada não é intrusiva, você está se desacoplando de quê? Ah, mas aí dificulta a testabilidade, também é outra linha de argumentação. Não de framework bom. Para framework bom isso não vale mais. Por quê? Você pega o Spring, por exemplo, o Spring, ele é o todo testável. O design dele prioriza a testabilidade. Inclusive, eles mesmos têm componentes já prontos, né? Classes ali prontas e tudo mais que você pode utilizar na escrita dos seus testes automatizados e fica tudo de boa. Tudo de boa, não tem zero galho. E se você não estiver usando alguma classe específica do Spring, nessa camada mais de borda aí no seu controller, por exemplo, aí eu desafio, vou mostrar um código aqui, né? E eu desafio você que está vendo esse vídeo, me mostrar um service seu que é mais testável do que um controller que eu codei aqui com Spring. Desafio. Quando eu falo testável, eu consigo fazer teste se eu quiser. Teste de unidade, naquele caso de uso. Se eu quiser, eu faço teste de integração. Se eu quiser, eu faço teste de API, direto subindo tudo. E por aí vai, né? Tem zero galho para isso. Já vou mostrar um código, inclusive, relacionado a isso. Então, aqui a gente já falou, né? Que não é intrusivo e a parada é super testável. E você pode pensar no final, mas e se eu tiver que reaproveitar esse código, que esse caso de uso vai ser acionado por outro tipo de entrada? Eu vou ter que mexer? Vai. E tá tudo bem. Eu vou mostrar aqui um código para você. Tá tudo bem. Você vai mexer. E não tem problema, né? Esquece esse lance que o seu código tem que estar aberto para extensão, fechado para modificação, né? O seu código tem que ser fácil de ser evoluído. E um caminho que pode ser fácil de ser evoluído pode ser modificando. Tem zero galho. Zero galho você fazer isso. Não tem problema nenhum. E tem outra coisa que está escondida que eu vejo em poucos lugares falando, né? Que são os efeitos colaterais que acontecem quando você decide colocar camadas intermediárias, por exemplo, esse padrão que a galera utiliza, inspirado na arquitetura limpa, né? Que é o padrão das ideias aí, né, de arquitetura em camada, quando você vai lidar com as funcionalidades do sistema, né? Você tem um ponto de entrada, né, ali, né? Pode ser uma fila, pode ser um endpoint que é acessado via ali, né, um endereço HTTP e um verbo, ou qualquer outro tipo de entrada que você queira. E aí você, ao invés de codar a parada ali já direto, perto da tecnologia, você coloca essa camada intermediária, né? Você coloca essa camada do meio para poder fazer a sua parada desacoplada, né? E tal. Só que isso tem efeito colateral. Quando você coloca uma camada no meio e você quer desacoplar totalmente a parada ali, né? De novo, para promover um reuso que quase nunca é reutilizado e que não teria problema de ser reutilizado, de você transformar o que naquele momento está acoplado para desacoplado, mas quando você toma essa decisão, várias coisas acontecem. Se você vai a fundo nisso, você agora vai pegar o parâmetro que vem na entrada e vai ter que mapear para o parâmetro do seu caso de uso, né? Dessa sua classe intermediária que supostamente vai executar essa lógica. Você vai ter que criar um mapeamento da resposta desse caso de uso, dessa classe intermediária, para a saída que você está utilizando. Então aqui a gente já está falando, né? Mapear de entrada, mapear para saída. Se você tem alguma validação de negócio, então, por exemplo, você não pode finalizar uma compra que já foi finalizada, você não pode processar, você não aceita um e-mail, né, que ele está classificado por um sistema externo como um e-mail que provavelmente é um e-mail meio bandido, sei lá, coisa do gênero. Né? Esse caso eu falei agora porque eu apoiei ali, né, um projeto que utilizava esse serviço. Enfim, né, qualquer outra validação de negócio, né, e-mail duplicados ou qualquer tipo de identificador ali duplicado, uma combinação que não pode também ser duplicada, tudo isso se enquadra em geral no que a galera chama aí, né, de validação de negócio, no sentido que é uma validação que vai além de validar, né, o tipo a entrada do dado em si, se o texto não está em branco, se a data está no futuro, está no passado, e por aí vai. Enfim.
Quando você coloca uma camada intermediária nessa parada, também acontece isso. Você vai fazer uma validação de negócio, e aí você vai, por exemplo, você pode querer lançar uma exception, aqui, né? Ainda não quero aqui discutir se você vai utilizar exception ou não para informar esse problema aí, né? Você vai ter uma vertente de pensamento, de novo, é uma vertente de pensamento, não existe certo e errado, na minha opinião, beleza? Você vai ter uma vertente de pensamento que vai falar, pô, não usa exception para uma situação que é esperada. Eu já fiz essa vertente, inclusive, né? Então você tem esse caminho. Você tem uma outra... E aí você vai criar uma abstração. Eu até gravei um vídeo sobre isso aqui, né? No canal, que vai representar esse problema. Você vai retornar esse problema para a camada que chamou essa camada intermediária. Ela vai ter, né, que pegar esse problema e agora transformar na saída que aquele protocolo naquele momento espera e tal. Ou você pode lançar um exception, né, que a galera chama de exceptions de negócio e tal. De novo, não estou discutindo se você deveria ou não utilizar exceptions de negócio. Estou dizendo o que acontece. E na verdade, porque eu quero falar, independente se você vai utilizar uma abstração inspirada no Either da vida, ou se você vai utilizar exceptions de negócio, você vai ter que fazer o quê? Você vai lançar uma exception que é de negócio, supostamente ela é agnóstica às tecnologias que estão em volta. Você vai lançar, só não é agnóstica à linguagem, obviamente, né? Então você vai lançar essa exception e você vai ter que tratar essa exception para transformar esse problema na saída esperada por aquele protocolo. Então, por exemplo, a validação de negócio que é muito específica de um caso de uso, você vai querer transformar, sei lá, né? Uma galera usa aquele status 422 para dizer que a entidade não é processável naquele momento. Você vai ter que pegar, né? Se a exception é essa ou herda dessa daqui, vai ter que ter um mapper, né? Você agora transforma no 422. Se der um pau, uma exception ali, um problema completamente inesperado que representa um bug, né? Então se você lança um illegal state, um illegal argument ou algo do gênero, você vai ter que mapear esse tipo de exception para status 500. Ali, por exemplo, né, vai ter que fazer esse mapping. Aí, esse específico de exceptions que são genéricas para mapear, em geral, vai ser difícil de você pular mesmo aí, né? Mas exceptions que são de negócio, você vai ter que criar mapper. Então percebe que você tem todos esses efeitos colaterais, beleza? De vários mappers para você trafegar, né, o dado de uma camada para outra, respeitando, né, essa separação que está sendo imposta aí. Tem uma outra coisa aqui, né, que obviamente, né, quanto mais código você escreve, maior a chance, obviamente, né, de você estar introduzindo problemas aí na sua aplicação. Essa é uma outra consequência de quando você coloca mais camadas e tal. E tem outra coisa que também não é anormal de acontecer, beleza? Não é anormal de acontecer a pessoa que está codando, né, a programador que está codando aquela parada, ela sabe que quem está chamando aquilo é um controller do Spring da vida que está funcionando sobre a web. E na camada de serviço, na exception, de vez em quando ela coloca o status da exception, o status do retorno que ela quer colocar, né, na resposta. Ou seja, já acoplou a parada, né? Porque status 422, 400, não sei o que e tal, é do HTTP. Se for um outro estímulo, aquela informação torna-se irrelevante, ali, né, desnecessária. Mas por quê? Porque você tem essa pressão contínua de estar fazendo uma aplicação que funciona sobre HTTP, que tem zero para quase zero de chance de receber estímulos de outros protocolos, aí, né, de outros formatos de entrada, e você tem que ficar trabalhando como se você não estivesse sabendo disso na sua vida. Beleza? Então assim, você fala assim, não, vou fingir que eu não estou sabendo dessa parada. Mas não dá, porque tem uma hora que a coisa vai ficando mais complexa, você começa a perceber que esses efeitos colaterais estão se acumulando, e aí você desencana ali da parada. Então, quando eu olho para tudo isso, né, frameworks com design para testabilidade, não intrusivos, e todos esses efeitos colaterais que acontecem por conta da decisão de colocar camadas intermediárias para lidar com esses fluxos de negócio, pensando, né, em reuso disso, ou quaisquer outros argumentos aí, né, testabilidade e tudo mais, eu não consigo encontrar um conjunto de argumentos suficiente para sustentar uma decisão como essa. E o que eu acho pior ali no final é quando você olha para os processos seletivos mundo afora e tudo mais, as pessoas muitas vezes, né, são classificadas como sabendo menos se elas não usam esse padrão arquitetural aí, né, de código que está estabelecido, por qualquer motivo que seja,
aí no planeta, né? Então você vê gente tentando hackear, inclusive, né, os processos seletivos. Ela diz, você quer que eu faça desse jeito? Eu vou fazer, né? Porque nesse momento eu quero só entrar no emprego, não quero falar para você o que eu acho ou o que eu não acho. E eu acho preocupante do outro lado alguém taxar uma pessoa que é programadora porque ela decidiu não utilizar uma camada intermediária, sendo que ela poderia dar uma explicação, né, que fizesse sentido sobre a não utilização, beleza? Então só para mostrar, né, também o código aqui, né, falando sobre isso, eu separei aqui um código que é um código da jornada Dev Eficiente, beleza? Então eu peguei esse código aqui, né, que é um código de um treinamento, de um desafio nosso para processar um pagamento via cartão de crédito. E você vai ver que esse que eu tenho aqui, né, a minha lógica está sendo chamada aqui direto no controller. Tão simples quanto isso. Beleza? E aí uma coisa, antes de falar do código em si, eu peguei esse código e fiz uma sequência de prompts mandei lá, né, para OpenAI, para ela avaliar a qualidade desse meu código do ponto de vista de complexidade e tudo mais. Eu acho isso aqui importante para você sempre ficar ligada, que a resposta que vem desses LLMs, baseado nos dados que eles foram treinados, o que o modelo foi treinado, né, mundo afora, é baseado nas práticas, né, que o planeta faz. Quando você pensa na parada que é pública lá, né, que está acessando dados públicos e tal. Então aqui ele faz uma análise errada, né, da minha anotação do Intrinsic Complexity Point, que tem a ver com o CDD, isso daqui eu não vou falar. Mas ele olha aqui, ó. A classe parece ter uma responsabilidade clara, tratar de pagamento com cartão de crédito, o que parece bom. No entanto, a lógica de negócios está bastante acoplada ao controlador, o que pode dificultar a teste de unidade e manutenção. De novo, desafio o modelo a escrever um código que seja mais testável e manutenível do que esse daqui, né? Por esses argumentos que ele colocou aqui, obviamente, né? Idealmente, a lógica de negócios deve ser extraída para serviços ou componentes dedicados, deixando o controlador com a responsabilidade de orquestrar chamadas a esses serviços e tratar da interação HTTP. Ou seja, ele respondeu o que o mundo fala. Lembra sempre disso. A resposta que sai para um LLM da vida, pensando nos modelos que são treinados que está com uma parada que é pública, é o que o mundo fala. Se o mundo fala isso, a resposta vai ser essa, né? Aqui, né? Aqui, daria até pra gente botar aqui, né? Pensando que isso daqui é uma resposta de uma pessoa que está fazendo, muitas vezes, avaliação em processos, avaliando, né, quem está em processo seletivo e tudo mais. E, de novo, eu acho que já faz muitos anos, mas acho que em 2024, falar que um código que está escrito no controller não é testável, quer dizer que a pessoa não entende da tecnologia. Ou ela usou uma tecnologia que é ruim. Você usou um framework aí, né, que torna o seu código do controller não testável. Aí a causa raiz é má escolha da sua tecnologia, a não ser que você tenha uma restrição muito forte que te forçou aí por aquele caminho. E, de novo, eu não sou contra as camadas, como eu falei aqui. Eu sou contra a camada desnecessária, que é, na minha opinião, essas que eu estou falando aqui com você, né, e que ele está sugerindo que eu crie. O uso do Entity Manager, a presença direta do Entity Manager no controlador é indicativo de que operações de persistência estão sendo manipuladas diretamente na camada de apresentação, o que viola o princípio da separação das responsabilidades. Essas operações deveriam ser encapsuladas em repositórios. O Entity Manager é uma abstração para você lidar ali, né, com as suas classes. Obviamente que você está se acoplando ao banco de dados nesse momento aqui relacional, mas de novo, eu preciso realmente, para uma operação básica, separar. Se você quiser, essa daqui eu nem acho dos piores, obviamente, porque as abstrações para lidar com o banco de dados desses frameworks mais legais são realmente ótimas, facilitam bastante o trabalho quando você pensa em fazer queries e tal. Então você pode fazer queries sem escrever SQLs, e, enfim. Então, de novo, né? Eu não sou contra a camada, só tô dizendo que as camadas que eu considero que são desnecessárias, essas nesse momento eu me coloco, né, como uma pessoa que não se identifica com esse approach. Beleza? Aí fala aqui, né, do tratamento de erro. O método executa, lança o exception, response, status exception diretamente, o que é uma prática aceitável para controlar o fluxo de erro em controladores. No entanto, aí ele fala, né, que a mensagem tem um erro de digitação, eu não tinha visto, desculpa, e poderia ser mais descritiva. Beleza, né? Faz sentido. De novo, eu não entendi o que é uma prática aceitável, porque não é uma prática ok.
E tá. E aí ele fala aqui da conclusão e vai dando aqui as sugestões, né? A melhor sugestão que eu acho é essa daqui, né? Separar a melhor, né? Contém aí uma pessoa que não entende de ironia fazendo ironia. Separar lógica de negócios do controlador. Lá vem, né? Cria o service e cria o service aqui, né? E aí você agora utiliza o service lá no seu controlador e por aí vai. Aqui você tem o Ent Manager, ó, não salva com o Ent Manager não, salva com compra repository. Tá bom. Beleza, se quiserem, qual que é a grande diferença que vai fazer aqui de novo, né? Não entendo. Aqui que vai ter uma grande diferença. De novo. Aceito nesse caso aqui do Spring essa parada aqui, porque você não coda nada disso. Esse código aqui não é utilizado no Spring da vida, né? Você vai implementar a interface dele, ele vai fazer geração de código runtime para esse tipo de operação. Então é bem de boa. E quando você olha o código, vamos olhar o código, né? Então esse código aqui depende do fluxo para realizar a compra, das buscas necessárias para um pagamento, do template do fluxo de pagamento e do Ent Manager. A única coisa que eu advogo contra o Ent Manager aqui é que o Ent Manager, o design dele não favorece testabilidade. Então se eu fosse usar queries aqui, ia ser um puta pé no saco, teria que ficar fazendo aqueles passos intermediários, é um saco mesmo, né? Para você ter que lidar com isso. Então, isso aqui eu pensaria, pô, se eu botar ali no repositório, já naturalmente a interface do Spring com o Spring Data JPA é mais testável quando você está utilizando ali, então poderia ser uma decisão ok. Eu olho aqui para o código, né? Eu recebo aqui, né, o código do produto que eu quero comprar, né, o código da oferta que eu estou utilizando e as informações de checkout, né, com o cartão de crédito aqui, né, além da chave de idempotência, não sei o que, por aí vai. E aqui eu tenho, inclusive, um exemplo de reutilização, que é o template de fluxo de pagamento, porque eu posso pagar nesse desafio aqui, né, por Pix, por cartão de crédito e por boleto. E tem uma parte do fluxo que ela é comum. Tá aqui, né? Tem uma parte do fluxo que ela é comum, né? Que pega informação padrão, que verifica se precisa criar uma conta nova, que pega o produto, pega a oferta, aplica o cupom e tudo mais. E aí ela retorna, né? O último step da compra, que é o passo que é específico. Então aí, beleza. Eu criei um template de lógica reutilizável, né? Inspirado no template método padrão, nada demais aqui. E pedi para executar. Aqui, então executa, né, com essa request, com esse código da oferta, e aqui ele recebe, né, o passo de configuração da compra, né, o request específico, e passa isso para o fluxo específico aqui, e aí cada um tem, né, então cada controller desse daí vai utilizar um fluxo específico, fluxo de boleto, fluxo de não sei o que, e todos vão reutilizar o template aqui. Se deu aqui, né, eu utilizei... Nesse desafio aqui, né, eu utilizei muito o retorno dos possíveis problemas, utilizando essa abstração inspirada no either, aí, né, que chamei de result aqui. Então, se deu certo, eu recebo a ID da compra, se deu errado, eu recebo um exception. Se o resultado deu certo, pimba na chulipa, né, eu crio a compra, e olha só, não tem o meu map é aqui direto, né, retorna um mapa com o código da compra e com o preço. Eu poderia criar um DTO de saída aqui, né, já aqui, e botar essas informações lá, zero galho também, né? Você poderia seria mais facilmente testável, inclusive. Beleza? Aqui. E se deu errado, eu dou um response status exception, dizendo, olha, deu problema aqui, né? Um problema interno. E eu já mapeei aqui. Se esse código tivesse, de acordo com o ChatGPT na camada intermediária, eu não poderia dar throw in new response status exception. De lá, de dentro, né? Eu lançaria uma outra... Nesse caso aqui, né, eu daria um result.fail. Aqui eu pegaria a falha com esse tipo de problema. E se a falha desse tipo de problema, faz esse tipo de coisa. Aqui, como eu cortei essa camada intermediária, tá de boa. Vamos olhar para a testabilidade. Esse código aqui, eu posso instanciar um objeto dessa classe. Aqui de boa, passar os parâmetros. E chamar a parada aqui. Não vai ter galho nenhum, consigo fazer. Zero problema, consigo testar o retorno. Tiro o mapa, coloco um DTO, né, para poder chamar os métodos, fazer as asserções que eu preciso. Consigo colocar expectativas de uso para olhar, né, para o Ent Manager.
e tudo mais, no caso de sucesso, né? Os outros objetos eu consigo carregar vários ali em memória, né? Para tentar fazer o teste mais próximo possível da realidade. Zero galho, beleza? Então, quando eu olho isso daqui, eu não acho que se alguém tivesse codado essa parada, pegando essa lógica e delegando para uma camada intermediária, então, quando eu olho aqui para esse código, eu tive que parar ali para ver o negócio com o meu filho e tal. Me perdi um pouco aqui agora nesse final, né? Mas no fim é isso. Quando eu olho para esse código, eu não sinto que eu preciso colocar ele na camada intermediária. Eu acho que colocar ele na camada intermediária com esse conjunto de tecnologias que eu decidi aqui, só vai complicar a parada que eu preciso fazer, né? Não vai me trazer nenhum benefício. E se por algum motivo eu realmente precisar, né, executar essa lógica aí de pagamento com cartão de crédito através de outro tipo de entrada, né, através de outro estímulo ou algo do gênero, não tem galho nenhum, é só pegar esse código e mover para outro lugar. Zero galho, zero, não tem nenhum problema para fazer isso, beleza? Não que você necessariamente precise, né? Uma outra possibilidade é você recebe a entrada por uma fila e você faz a chamada para esse endpoint e daria tudo certo também, né? Chamada local, né? HTTP local ali, né? Seria executada tranquilamente, sim, só para dar um exemplo de possibilidades. Mas, de novo, né? Para mim, como eu acabei de mostrar, inclusive aqui, não é sobre não ter camadas, é sobre você evitar camadas desnecessárias, que eu acho que geram efeitos que são também desnecessários na hora que você está codando aí. O vídeo já está com 30 minutos, eu vou deixar para fazer um outro vídeo para analisar mais os tipos de camadas intermediárias que eu considero que são necessárias. Que vai além dessas, né? De você aqui aparecer uma situação, né, de reuso de parte de uma regra de negócio que é reaproveitar, que tem que ser reaproveitada aí, né? Um fluxo reaproveitável entre detalhes diferentes de caso de uso. Eu não quero pagar com boleto, com Pix, com cartão e com outras possibilidades ali. Obviamente que quando você pensa nesse design, você já pensa nesse horizonte, né? Vou ter mais formas de pagamento, então você vai ter algum tipo de reuso aí para suportar novas formas, mas percebe que a abstração surgiu da necessidade do negócio, diferente da abstração que surge das camadas intermediárias que surgem aí, que não é necessidade do negócio, é para seguir um padrão que por algum motivo no planeta foi estabelecido, porque parecia interessante e tal, mas que de fato eu acho que em 2024 tá gerando mais dor do que alegria, né? Do que tá gerando mais dor, né? Mais problema, mais lentidão do que coisas interessantes aí. Beleza? Mas basicamente era isso que eu queria compartilhar com você aqui hoje, né? De novo, um tema que eu acho que é considerado um pouco mais polêmico aí, sem dúvida. Mas a minha intenção, de novo, é deixar minha opinião, né, o meu ponto de vista, como é que eu geralmente tenho trabalhado, tenho tentado influenciar, né, quem está junto com a gente dentro da jornada, mas sempre com a mente aberta, né, entendendo que o que eu me identifico nesse momento. E que, obviamente, né, que as coisas podem mudar em função de outros argumentos, de outras possibilidades ali, né, de raciocínio, que nesse momento eu não tô enxergando, mas acho que nos últimos 4 anos, acho que faz, olhando para 3 anos e meio para 4 atrás, né, fez sentido para mim, né, trazer esse vídeo aqui de novo, porque eu realmente entendo que regras de, né, casos de uso implementados em camadas, com N camadas ali, né, intermediárias, com essa linha de argumentação, não trazem mais benefícios, inclusive eu acho que ficam piores do que se implementar o caso de uso direto na entrada ali, né, conectado com o framework, considerando que essa é a tecnologia que você decide utilizar, é testável, é não intrusiva e por aí vai. Beleza? Mas era isso. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou e tem um comentário construtivo com educação, deixa aqui também. Eu vou ter o maior prazer em responder para você. Beleza? Mas era isso. Até a próxima.